Oi, galerinha do nono ano, formandos 2020, o ano que vem, essa galerinha toda no ensino médio, vamos lá. Hoje a prof veio aqui para nós gravarmos a nossa quinta videoaula. Nós vamos falar da unidade número 5, uma unidade muito importante, porque vai falar do Brasil, uma nova república. Essa nova república é com uma liderança política importantíssima, chamada Getúlio Vargas. Vamos falar do governo de Getúlio Vargas nessa videoaula. Galera, presta atenção. Asterísticos não tejelados. Getúlio Vargas foi um dos principais estadistas da história brasileira, um dos principais políticos da história brasileira. Ele ficou no poder de 1930 até 1945, 15 anos. Depois, ele voltou em 1951. Ele dizia que ele iria voltar pelos braços do povo. E assim aconteceu. Ele voltou porque a população queria novamente Getúlio no poder, novamente Getúlio na presidência. E ficou até 1954, quando acabou cometendo suicídio. Isso mesmo, é sobre o governo de Getúlio Vargas que nós vamos falar nessa videoaula. Fiquem muito atentos, porque essa videoaula tá demais. E esse conteúdo é muito legal. Vamos lá, então? A prof vai compartilhar com vocês a tela da prof com a apostila de vocês. Lá na página 15, vai falar, então, do Brasil e a nova república. Ou seja, Brasil, República Nova. República Nova porque é a chegada de quem ao poder? Getúlio Vargas. Olha aqui o nosso Getulinho, gente. Getulinho é só para os íntimos, tá? Olha só, vamos lá então. Para a gente poder entender, vamos lembrar primeiro. O que estava acontecendo no Brasil quando Getúlio assumiu o poder? Tá? Nós tínhamos no Brasil a chamada política café com leite. 4 anos estava no poder o governo de Minas Gerais. Outros 4 anos, São Paulo. Depois Minas Gerais, São Paulo. São Paulo, Minas Gerais, São Paulo. E assim sucessivamente. Ou seja, se articulavam no poder São Paulo e Minas Gerais. Os outros estados brasileiros, não. Então, os outros estados brasileiros estavam indignados com o que estava acontecendo. Afinal de contas, só quem chegava à presidência da República, só quem comandava o país, ou eram representantes de São Paulo, café, ou eram representantes de Minas Gerais, que é o leite. Por isso, política, café com leite. Mineiros e paulistas, paulistas e mineiros, e assim sucessivamente. Muito bem, Getúlio Vargas não era nem de São Paulo, nem de Minas Gerais. O nosso amigo Getulinho, ele era do Rio Grande do Sul, São Borja, certo? E lá no Rio Grande do Sul, ele já era envolvido com a política. Nova República, porque vai colocar um fim na política chamada política café com leite. No governo chamado oligarquia. Então, a política café com leite ficou conhecida também como governo oligárquico. Oligarquia, governo de poucos, governo para poucos. Então, Nova República, porque coloca um fim no governo chamado governo oligárquico. Certo, gente? Então, o presidente do Brasil, em 1929 para 1930, era o Washington Luiz. O Washington Luiz, ele era presidente e ele representava São Paulo. Se ele representa São Paulo, e havia uma troca, né, havia um acordo entre os paulistas e os mineiros. Se o Washington Luiz representa São Paulo, ele deveria apoiar quem? Ele deveria apoiar um mineiro, para depois Minas apoiar São Paulo e assim sucessivamente. Mas o Washington Luiz não vai apoiar o mineiro. Aí que vai morar o problema. O Washington Luiz resolve apoiar um paulista.
para continuar com o poder em São Paulo. Então, ele vai apoiar o Júlio Prestes, que era um paulista, deixando os mineiros fulos da vida. Tipo, peraí, nós tínhamos um acordo e o acordo foi quebrado. Aí nós vamos ter Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai ser um representante do sul do Brasil. Então, as eleições vão acontecer. De um lado, tem o Júlio Prestes, que é de São Paulo, não vai ser de Minas Gerais. E aí nós vamos ter Getúlio, que vai concorrer às eleições também. E o Getúlio tem apoio de uma galera. Ele é do Rio Grande do Sul, então tem apoio do Rio Grande do Sul. Ele tem apoio de Minas Gerais, porque Minas Gerais ficou muito brava, porque não era um mineiro. Vai ter apoio do exército, dos tenentes, vai ter apoio da elite, vai ter apoio dos outros estados brasileiros que estão se sentindo abandonados. Então, Getúlio tem apoio de uma galera. O vice dele, o vice de Getúlio Vargas, chamava-se João Pessoa. O vice dele era da Paraíba. Então, ele é do Rio Grande do Sul e o vice da Paraíba. Muito bem. As eleições aconteceram. A chance de Getúlio ganhar era gigantesca, porque a maioria das pessoas estava indignada, inclusive os mineiros, porque o presidente não seria de Minas Gerais. As eleições aconteceram e Getúlio perdeu. Isso mesmo. Perdeu, pasmem. Então, a gente fica passado, porque a tendência dele ganhar era gigantesca, mas ele perde. Ele perde, galera. Ele volta para o Rio Grande do Sul, lava seu rostinho e diz, espera aí, essas eleições têm fraudes. Tem alguma coisa errada nesse processo eleitoral. Tem fraude aí. E ele começa a dizer que teve fraude nas eleições. O vice dele, que era o João Pessoa, ele vai ser assassinado. Ele vai ser morto lá na Paraíba. E aí o Getúlio diz, mataram meu vice. Tá vendo o que eles estão fazendo? Mas, na verdade, o vice foi morto, gente, não porque era vice de Getúlio Vargas. Porque ele se envolveu num problema gigantesco. Ele cobrava impostos, tá? Altos, e tinha um advogado lá que não queria pagar os impostos, que estava se negando. E ele descobriu que esse cara tinha uma amante. Ele tinha uma menina super jovem, eles trocavam cartas amorosas. Ele invadiu a casa do cara, pegou as cartas e publicou no jornal. A menina cometeu suicídio, inclusive, porque ela era uma menina bem jovem naquela época, né, gente? E o advogado que teve as cartas reveladas vai mandar matar o João Pessoa. Ele é assassinado numa confeitaria comprando cocada, né? A questão de honra também lá naquela época, né? E aí ele acabou sendo morto. Já que Getúlio usou isso a favor dele. Olha, meu vice também morreu. E aí o que Getúlio faz? Faz a Revolução de 1930. A Revolução de 1930, Revolução de 1930. É o fim da oligarquia do café e de Minas Gerais do leite. É o fim do governo oligárquico. É o fim da política café com leite. É a nova república. A Revolução de 1930 é a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O cara chegou ao poder, não ganhou as eleições, não deixou nem o Júlio Prestes assumir. Quem estava no poder ainda era o Washington Luiz. O Júlio Prestes ganhou, mas não tinha assumido. Ele vai lá e tira o cara do poder, depõe. Ele vai com uma galera, ele tem uma galera de apoio. Eles fazem como se fosse uma caminhada pelo Brasil inteiro. Teve enfrentamento direto na Revolução de 30. Ele tinha apoio do exército e ele conseguiu chegar ao poder, tá? Ele vai instituir no poder o chamado governo provisório. Revolução de 30. O que é a Revolução de 30? Chegada de Getúlio Vargas ao poder. Fim da política café com leite. Certo? E ele tinha apoio de quem? Da classe média.
dos operários urbanos, das mulheres, dos tenentes, das elites, de todo mundo que se sentia excluído do poder. Olha só. Olha os cartazes aqui, gente, das campanhas de Júlio Prestes e das campanhas de Getúlio Vargas, tá? Aqui é o cartaz do Júlio Prestes, ó, presidência da República. E aqui é o cartaz de Getúlio Vargas. Tá vendo que tem uma mulher aqui, ó? Porque as mulheres não tinham direito a participar de nada. E aí elas eram excluídas e Getúlio era muito esperto, tá? E ele pegou essas camadas que eram excluídas para conseguir chegar ao poder. Olha aqui os tenentes, tá? Que vão apoiar, ó, Getúlio Vargas ali, ó, e ele vai chegar ao poder. Muito bem. 1930, Getúlio Vargas chega ao poder. E aí aplica o chamado governo provisório. Olha o que ele já faz no governo provisório, galera. Ele dissolve, ele acaba com o Congresso. Getúlio quer governar meio que sozinho, sabe? Ele vai nomear interventores. O que é interventores? Ele vai escolher pessoas da confiança dele para colocar nos estados. Ou seja, não tem mais escolha de governador. Quem escolhe é o Getúlio Vargas. Entendam isso? Então, quando ele assume o poder, ele já vai nomear esses interventores. Ele já vai nomear quem da confiança dele, certo? Então, ele nomeia pessoas da sua confiança para estar nos estados brasileiros. Ele tem uma parceria com a Igreja Católica, tá? Qual é a parceria dele? Ele faz uma troca com a igreja, tá? Então, ele dá alguns benefícios para a igreja apoia ele. E ele vai colocar ensino religioso como uma disciplina na escola, como ensino obrigatório. Vocês têm ensino religioso, tá? A disciplina de ensino religioso foi colocada no currículo escolar no governo de Getúlio Vargas. Foi uma troca de favores. A igreja apoiava ele, em contrapartida, ele colocava o ensino religioso como ensino obrigatório nas escolas, tá? Ele criou o Ministério do Trabalho, o Ministério do Comércio, ele criou o Ministério da Educação, certo? Ele inaugurou o Cristo Redentor, que a gente conhece lá no Rio de Janeiro. Ele controlava todos os sindicatos, ou seja, ele controlava tudo, tá? E quando Getúlio assume o poder, é 1930. Olha aqui, ó. Lembra o que está acontecendo no mundo? Crise de 1929, crise do café. E o Brasil é um país agrário. Qual é o maior produto do Brasil? É o café. Então, o Getúlio assume o poder no Brasil mediante uma crise muito grande, que era a crise da cafeicultura. Para vocês terem uma noção, Getúlio comprou aproximadamente 78 milhões de sacos de café. Ele teve que comprar esses 78 milhões de sacos de café, né? O governo comprou, para que os cafeicultores não perdessem tudo. Tá, gente? Agora, olha só. Olha como é importante isso aqui. Todo mundo achou e todo mundo apoiava Getúlio no poder? Não. Quem está indignado com Getúlio no poder? São Paulo. São Paulo não aceitava. Eles diziam o seguinte, peraí, as eleições aconteceram. As eleições não foram respeitadas. Quem ganhou as eleições foi o Júlio Prestes, não foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou ao poder através de um golpe. Ele tirou o Washington Luiz do poder, então eles não aceitavam. E aí eles vão fazer a Revolução de 1932, chamada Revolução Constitucionalista. Por quê? Porque eles queriam uma Constituição. Até porque, lembra que eu disse para vocês que uma das primeiras ações de Getúlio foi escolher interventores, ou seja, pessoas da confiança dele para colocar nos estados, ao invés de colocar os eleitos governadores? Só que em São Paulo não era um paulista o interventor, era de outro estado. E a galera de São Paulo, eles valorizam muito quem é do estado deles, ou seja, tá? Eles estavam indignados. Então, a Revolução de 1932, ela surge, tá? Pela indignação dos paulistas,
porque eles não aceitam Getúlio no poder. Tá? Aí vai ter a morte de 4 estudantes. Tá? 4 estudantes vão ser mortos pelo exército e eles colocam o nome do movimento, tá, no nome desses 4 jovens. Os jovens se chamavam Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E o movimento foi conhecido como movimento MMDC, tá? Por conta da morte desses estudantes. Muito bem, o que esse movimento queria? Queria que Getúlio aprovasse uma Constituição. Por isso que a Revolução de 32 é conhecida como Revolução Constitucionalista. Eles querem uma Constituição, porque Getúlio prometeu e não cumpriu, certo? Só que Getúlio, gente, ele era muito esperto. E ele percebeu que os paulistas eles eram importantes para a economia. Ele não podia romper com os paulistas, ele não podia simplesmente dizer assim, ó, não quero mais saber de vocês, deu. Então, o que ele vai fazer? A Revolução de 1932, ela vai fazer com que Getúlio faça algumas mudanças. A primeira coisa que ele faz é um código eleitoral, Código de 1932, certo? E ele vai falar que esse voto vai ser livre, esse voto vai ser secreto. O voto não era secreto, galera. Lembra? O voto era voto de cabresto. Todo mundo sabia em quem você votava. As pessoas poderiam me acompanhar para saber realmente em quem eu ia votar. Aí ele instituiu o voto feminino também. Então, essas mudanças elas foram muito importantes. É claro que Getúlio não fez isso porque ele era, ai, como ele é bom, ele quer todas as... Mas é porque ele precisava de apoio. Então, ele precisava aplicar mudanças. E essas mudanças foram a criação de um código eleitoral, a todos votarem o voto secreto, o voto feminino, tudo isso vai ampliar. Em 1934, nós vamos ter a Constituição. Porque, ó, governo provisório vai até 1934. Em 1934, nós começamos com o governo constitucional, até 37. Por que governo constitucional? Porque agora temos uma Constituição. E ela só vai acontecer por resultado da Revolução Constitucionalista, da revolução que os paulistas fizeram. Galera, os paulistas piraram. Tinha movimento na rua, a galera foi para a rua contra o governo. Eles faziam placas gigantes, esmagando, como se fosse esmagando Getúlio Vargas. E eles queriam apoio. Aí Getúlio foi muito esperto. Fechou todos os portos. Os paulistas ficaram sozinhos. Eles não conseguiram apoio de outros estados brasileiros. Como eles não conseguiram apoio de outros estados brasileiros, qual foi o resultado? Foi mais fácil para o Exército. Era mais fácil para o Exército acabar com a Revolução Constitucionalista porque ela estava somente em São Paulo. Foi o que aconteceu. O Exército de Getúlio acabou com a Revolução Constitucionalista porque ela ficou só restrita em São Paulo. Só que ela foi importante para que essa Constituição fosse aprovada. Tá? Então, foi por conta da Revolução Constitucionalista que Getúlio abriu o olho e percebeu, não, eu tenho que mudar. Então, ele criou o Código Eleitoral, o voto feminino, o voto secreto. A Constituição de 34 coloca o ensino religioso como ensino obrigatório, fala do descanso semanal, das leis trabalhistas, das férias, do salário mínimo, proibição do trabalho infantil, indenização por demissões, jornada de trabalho de 8 horas somente. Ou seja, essa Constituição é muito importante, porque vai garantir para a população, principalmente, direitos trabalhistas. Quem não vai gostar muito dos direitos trabalhistas, tá, gente? Vai ser os empresários. Os empresários não vão curtir muito essa questão de direitos trabalhistas, né? Mas, enfim, ele acaba criando, vai enfrentar esses empresários. É claro que, nesse momento, também nós vamos ter lideranças políticas que são oposição ou que apoiam, né,
o governo. Então, nós vamos ter a chamada polarização ideológica. Nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira e a Ação Libertadora Nacional. A Ação Integralista Brasileira é do Plínio Salgado e a Ação Libertadora Nacional é do Luiz Carlos Prestes. Tá? Aqui é a ultradireita, eles têm como lema Deus, Pátria e Família. E aqui é esquerda, certo? Ou seja, o tema é paz, pão e liberdade, que são os temas lá da Revolução Russa. Então, aqui é de esquerda, Luiz Carlos Prestes vai ser preso, certo? A mulher dele é a Olga Benário, vai ser mandada para a Alemanha, né? E vai ser morta porque é judia lá na Alemanha, num campo de concentração. E o Plínio Salgado, então, é de extrema direita e aqui de esquerda, certo? Isso vai ter também durante o governo de Getúlio Vargas. Muito bem. O que é importante a gente saber também desse governo de Getúlio Vargas? Olha só, gente, a última parte do governo dele é essa que está aqui, ó, o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Esse período é um período bem complicado. É um período que Getúlio vai reprimir, vai perseguir todos que vão se opor a ele, certo? Então, nós temos 3 períodos do governo de Getúlio Vargas. O governo provisório, antes da Constituição, depois o governo constitucional, certo? E o Estado Novo. O Estado Novo é o período de maior perseguição, que não tem liberdade. Ele vai criar a Hora do Brasil na rádio. Até hoje existe a Hora do Brasil, né? A Hora do Brasil na rádio foi criada por ele, mas era ele que falava todos os dias com a população brasileira. Era ele que se reportava à população brasileira todos os dias. Então, ele cria a Hora do Brasil, tá, gente? Com o objetivo, né, principalmente, de chegar perto do povo. Era esse o principal objetivo dele. O que ele vai criar? Vai ter uma nova Constituição, tá? A Constituição de 37, é uma Constituição autoritária, é a Constituição vista como uma Constituição chamada polaca, porque lembra lá as ideias nazistas e fascistas, né? Não vai ter reeleição, ele não vai colocar reeleição, vai ter aí pena de morte na Constituição brasileira, que vai vigorar aí por 9 anos, né? Ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa, ou seja, tudo que é feito de propaganda, tudo passa por ele. São 108 programas de rádio que vão ser censurados, 400 músicas que vão ser censuradas, ou seja, ele vai proibir tudo que fala em contrário a ele ou que fazem crítica ao governo. Ele vai perseguir, certo? E, em contrapartida, ele vai criar em 1943 a chamada CLT, tá? Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, ele vai assinar essa lei no estádio de São Januário, tá? Que é um estádio do Vasco da Gama, né? Esse estádio estava lotado. Por quê? Porque para as pessoas essa legislação era importante. Então, até hoje, quem trabalha nas fábricas, enfim, quem tem carteira assinada, é regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi criada em 1943, no governo de Getúlio Vargas. Essa legislação ela era vista como uma legislação muito importante, uma das melhores legislações trabalhistas do mundo inteiro, certo, gente? Então, ao mesmo tempo que ele censurava músicas, perseguia quem era opositor, né? Ao mesmo tempo que havia censura e havia todos os problemas que ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa, que ele criou a Hora do Brasil, para ele falar com as pessoas, ele cria também a CLT, ele cria também essa Justiça do Trabalho. Aqui vai falar da era da rádio.
A Carmen Miranda começa a se tornar um ícone do Brasil, conhecida no Brasil e fora do país, certo? Ela vai representar o Brasil, que é a área do rádio, né? Você não tem TV, o maior veículo de comunicação é o rádio, é a música, inclusive as radionovelas também, certo? Olha só, gente, você faz a história, isso aqui é bem legal. Qual é o interesse do DIP em produzir cartazes como esse? Olha, Getúlio, lindo, maravilhoso, com as crianças. Está falando que o Getúlio é uma pessoa do bem, que ele está se aproximando das crianças, da educação, que ele se preocupa com a nação, ou seja, né, que ele é benemérito, que ele é o homem que faz o bem. O governante tem o direito de proibir a imprensa ou divulgar, ou que divulguem notícias? Não, né, gente? Nós temos direito à liberdade de expressão, certo? Tanto a favor quanto contra. Coisa que não acontecia na época do governo de Getúlio Vargas. Certo, gente? Então, olha só, aqui na apostila de vocês vai falar ainda da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque era governo do Getúlio Vargas, né? Na verdade, assim, ó, o que aconteceu? 5 navios brasileiros foram afundados pelos alemães. 600 pessoas morreram. A Alemanha bombardeou 5 navios brasileiros. 600 pessoas morreram. E aí o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Ele vai lutar do lado dos Estados Unidos, com a FEB, Força Expedicionária Brasileira, certo? Eles vão lutar do lado dos Estados Unidos. Inclusive, o Brasil começa a se aproximar dos Estados Unidos, certo? Quando Getúlio sai em 45, quando ele sai do poder, tá? Quando ele renuncia, porque ele é muito acusado de várias situações, ele fica sem conseguir governar. Ele perde o apoio, de que ele tinha um apoio, ele vai perdendo apoios, e aí ele renuncia, a população vai para a rua, olha só, o chamado movimento queremista. Queremos Getúlio novamente no poder. Queremos Getúlio, certo? E aí ele volta ao poder em 1951, tá? E fica até 1954, certo, galera? Então não esqueçam, Getúlio ficou 15 anos no poder, tá? Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, onde tem maior repressão política, né? Controle de tudo que se falava, que se dizia, de oposição, mas ao mesmo tempo onde tem toda a criação das legislações trabalhistas. Certo, galerinha? Essa é a nossa videoaula sobre Getúlio Vargas. A gente se vê semana que vem. Um beijinho para vocês.